Maranhão, a natureza deixou uma identidade única. O silêncio repousa no vento e o sol parece ter mais cor, no brilho de um horizonte que se modifica e encanta. Deve estar uns 30 graus aqui. A areia é muito fina e macia. O cenário, impressionante. Estamos no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. No caminho da reportagem de hoje, vamos mostrar esse pedaço do Brasil ainda pouco explorado, que reserva um paraíso no litoral nordestino. Caminhamos por dunas com mais de 40 metros de altura. Vencemos o vento. Nos alimentamos da beleza dessa paisagem quase inóspita para chegar em uma comunidade, num oásis, no meio de um típico deserto brasileiro. Conhecemos a tartaruga pininga, mascote do parque, ameaçada de desaparecer. Essa é uma aventura que não começou nos morros maranhenses, mas num passeio pela arquitetura do Centro Histórico de São Luís e seus casarões antigos, pelo som das radiolas do reggae, ritmo que deu à capital do Maranhão o título de Jamaica brasileira. São Luís cresceu em uma ilha chamada pelos indígenas de Upuã-Açu, Ilha Grande. 1 milhão de habitantes e muitos contrastes. Apartamentos de alto padrão e casas de palafita dividem a mesma paisagem no vai e vem da maré do rio Anil. Na parte antiga da cidade, andar pelas ruas é dar um passeio pela história. São Luís teria sido a única cidade brasileira fundada pelos franceses. Ainda há uma polêmica sobre a verdadeira origem da capital maranhense, que ganhou o nome em homenagem ao rei francês Luís XIII. Mas depois essa terra foi invadida pelos holandeses e dominada por Portugal. Uma disputa de poder que aparece ainda hoje na arquitetura dos casarões no Centro Antigo. São mais de 3.500 construções históricas. Nas fachadas, azulejos portugueses de um lado, franceses do outro. Num tempo em que os olhos do velho mundo se voltaram para cá, a cerâmica europeia trazida para a capitania do Maranhão ajudava a refletir a luz do sol, refrescando o interior das residências. Solução bem-vinda para quem ainda estava se acostumando com o calor dos trópicos nos séculos XVIII e XIX. O projeto arquitetônico utilizado na construção de São Luís era avançado para a época. Criado em Portugal, vinha com sistema antiterremoto, usado na reconstrução da Cidade Baixa de Lisboa, destruída por um abalo em 1755. Além de seguros, os prédios da capital maranhense puderam ser construídos rapidamente. Na segunda metade do século XVIII, todo esse conjunto arquitetônico foi construído rapidamente, porque precisava, as firmas inglesas que importavam algodão, precisava de locais para os seus armazéns, e chegaram muitas pessoas em função do cultivo do algodão e da exportação da agroindústria. Então, a cidade cresceu rapidamente. E para crescer rápido e construir rápido, se utilizou esse sistema. Os multifatores que marcaram a construção de São Luís garantiram o título de Patrimônio Mundial, concedido pelas Nações Unidas. Fundada por franceses, invadida por holandeses, colonizadas por portugueses, a cidade que recebe o quarto maior contingente de africanos, muitas etnias indígenas. Então toda essa mistura, esse caldeirão de etnias, de diversidade, né, de raças e de culturas, traz essa coisa única que essa cidade detém e que, por conta disso, foi reconhecida como patrimônio mundial. Alguns historiadores dizem que uma companhia portuguesa tentou se estabelecer na região logo após o descobrimento, mas não deu certo. Trazida por João de Barro, donatário da capitania hereditária do Maranhão, a empresa não foi adiante, porque o seu criador morreu em um naufrágio antes mesmo de iniciar as atividades. Quem ganhou com isso foram os franceses, que em 1612 fizeram da ilha de São Luís um ponto de comércio de especiarias. Na verdade, foi uma empresa particular, né? Tinha a chancela da rainha
Maria de Médici, mas era uma empresa particular formada por empresários franceses, que chegam aqui e fundam uma feitoria, uma colônia, né, que não teve muito sucesso, porque de imediato o rei espanhol Felipe entra em contato com a rainha da França e eles mesmos ali resolvem que a França deveria solicitar a seus súditos que vieram para cá fundar a colônia que deixassem a terra, porque a terra já tinha dono. A maior lembrança do projeto francês de se estabelecer no Brasil é o Palácio dos Leões. Construído para servir de fortaleza, o prédio sofreu várias alterações e conserva uma frente neoclássica, com imponentes guardiões, onde hoje é a sede do governo do estado. A impressão que se tem em algumas ruas estreitas é de estar caminhando na capital lusitana. Cenário que atrai gente curiosa pelo passado. Foi o que ajudou essa estudante alemã a escolher a capital maranhense para fazer um intercâmbio. Depois de quase um ano, o português já está fluente. Quanto tempo você está no Brasil? Eu já estou aqui 11 meses. De malas prontas para retornar à Alemanha, Ana aproveitou os últimos dias e levou a mãe para um passeio na cidade. Elas elogiaram o centro histórico, mas dizem que o lugar precisa ser conservado. As marcas do abandono são visíveis. Nas fachadas, azulejos roubados, portais estragados, a identidade se perdendo ao longo do tempo. Alguns casarões desocupados foram invadidos, trazendo medo e provocando revolta aos moradores. Hoje aqui tornou-se periferia, é um centro lindo e mal conservado, onde somos rotulados de marginais, somos rotulados de traficantes, que não como somos. E sofremos o quê? Com a invasão dos prédios que estão abandonados. Que deveria ter essa revitalização, essa reurbanização, mas contanto que o poder público assumisse essa sua parte, que é o que cabe a eles. Muitos querem ajudar a conservar as fachadas das casas, mas falta dinheiro para seguir as regras. Os moradores eles ficam proibidos de modificar como esse as prédio casas. aqui. Esse prédio aqui tá aqui, nato, viu? Aqui tá aqui o comprovante de tudo. Existe um conflito muito grande dos moradores com os órgãos que administram. É difícil conservar esse patrimônio. Existe o conflito, aqui muitos moradores estão em conflito com o IPHAN, com certeza. Que querem melhorar, quer pintar, não deixa e também não ajudam. A superintendente do IPHAN diz que foram investidos 100 milhões de dólares em 20 anos no cuidado com o centro histórico, mas a ajuda da população é fundamental. Para nós, do IPHAN, é impossível você colocar guardas em frente a cada fachada numa cidade. Seria mais uma questão da educação patrimonial, ou seja, das pessoas interiorizarem que aquilo tem um valor e que ela precisa, a comunidade, é a principal guardiã desse patrimônio. Dona Vitória mora em frente a um dos tesouros mais antigos da cidade, a Igreja do Desterro. O nome veio da devoção dos portugueses que saíram de suas terras durante a descoberta de novos territórios. É um lugar especial para a senhora? Ele aqui. Eu mais converso com ele, quando eu chego aqui converso e depois eu vou fazer minhas outras orações aos demais santos. A estrutura foi modificada várias vezes, mas quem tocou boa parte da obra foi um escravo, o Zé do Lé. A inspiração teve traços bizantinos com apenas uma torre. A comunidade ajuda a cuidar do santuário, que hoje é um pequeno museu de artes sacras. Um dos fiéis é Dalmir, sabe cada detalhe dessas relíquias. Ali são os doutores da igreja, para surpresa de vocês. Cosme e Damião, vocês não vão achar em nenhuma igreja do Brasil. Aquela imagem ali é de Bom Jesus da Cana Verde, é da terceira procissão da Semana Santa. Ali nós temos outra imagem difícil de se encontrar, Santa Bárbara. Essas imagens, elas são muito antigas. São José sem a coroa e Nossa Senhora da Boa Vitória sem os esplendores. Mesmo com tanta dedicação, os objetos de ouro tiveram que ser retirados. Por que esses lugares não podem ser esquecidos? Faz parte da nossa história, né? Isso aqui é como nós tivéssemos, são nossos parentes que tiveram aqui. São Luís, ela tem cada canto, cada beco tem uma história. Aqui logo na entrada,
na frente da igreja tem um beco da Caela. Por que beco da Caela? Todos têm uma história. Beco da Caela porque morava um português que gostava de criança. Toda vez que passava uma senhora com uma criança, o português dizia, me dê cá ela. A criança, né? Me dê cá ela. Aí o pessoal dizia, olha lá no beco da Caela, do beco do português. Essa serpente de quase 100 metros, feita pelo artista plástico Jesus Santos, representa um dos mitos da capital. O monstro habitaria as galerias de águas fluviais debaixo do centro histórico. Diz a lenda que quando a cabeça encontrar a cauda, a ilha será destruída. A verdadeira serpente estaria presa na fonte do Ribeirão, e há quem diga que já viu os olhos dela através dessas grades. Não é de dar medo? E tem a carruagem de Ana Jansen, matrona maranhense influente do século XIX, que ficou conhecida na cidade pelos maus tratos que aplicava aos seus escravos. Tem gente que acredita que ela ainda percorre a cidade, em uma carruagem puxada por cavalos sem cabeça. A arquitetura histórica, a literatura, o bumba meu boi e o tambor de crioula são tradições vivas. Que abriram caminho para um ritmo bem mais recente na cultura maranhense. O reggae. Ritmo que aqui ganhou um jeito diferente de dançar. Abraçadinhos. Lembra o forró. Todo mundo aprende um pouquinho de cada um. A gente dança o que pode, que sabe dançar, que aprende aqui. O reggae ensina a gente a dançar. Onda que começou na periferia e hoje enche a cidade de som e cor. Uma das explicações mais aceitas por pesquisadores é a de que os discos de reggae foram usados como forma de pagamento por favores sexuais em cabarés por marinheiros jamaicanos que vieram a São Luís na década de 1960. Claro que dos anos 70, o reggae está saindo da Jamaica, então aqui também não se sabia muito bem qual era esse ritmo. As pessoas achavam interessante, mas não sabiam nem o nome. Alguns chamavam de discoteca lenta, porque coincide também com o período que está se chegando aquele movimento, discoteca, né? Rio de Janeiro, São Paulo, teve a novela Dancing Days, que teve uma participação do Peter Tosh, depois teve o festival, um dos festivais internacionais nos anos 80, que teve a presença do Jimmy Cliff, então, e o reggae que chega nesse mesmo movimento, né? E aqui no Maranhão, talvez por essa familiaridade rítmica com os ritmos caribenhos, e também porque em algumas regiões da Baixada Maranhense as pessoas tinham o hábito de sintonizar emissoras do Caribe, então já tinha uma familiaridade com esse ritmo. E quando o reggae chega, acaba se fazendo aí uma adaptação dos ritmos. As pessoas começam a dançar o reggae misturando os passos de dança de bolero, do merengue, do forró e tal, e cria um jeito específico de dançar o reggae aqui. Na Jamaica, o reggae é um tipo de música que tem referência política, religiosa e também ao consumo de drogas. No Brasil, essa tendência não se repete. Todo elemento cultural, quando ele é transportado de uma região para outra, ele acaba sendo reinterpretado, ressignificado, né? Nem sempre ele é levado junto com todos os outros elementos. Aqui o reggae se constitui mais como um ritmo para se dançar. Então você não vai encontrar aqui um pensamento rastafari, você vai encontrar, claro, alguma estética rastafari expressa nas cores, no cabelo de alguém, mas não necessariamente numa postura rastafari dos frequentadores do reggae. Então a maconha, que dentro da filosofia rastafari, ela tem um caráter espiritual, religioso, está na alimentação, está em várias... Enfim, está em várias situações, né, no ritual rasta, ela não chega aqui com a mesma forma. Então o regueiro, tradicionalmente no Maranhão, o regueiro não vai fumar maconha dentro do salão de reggae, porque ele já sabe que ele é avisado. Se ele fuma, ele fuma antes de ir para a festa.
Mesmo com o oceano e milhares de quilômetros de distância, a música jamaicana encontra uma forte ressonância aqui. E o que dá potência para o reggae são as festas comandadas pelos DJs, que ficaram conhecidas como radiolas. Alguns DJs tocam apenas o estilo raiz do reggae, chamado de reggae roots. Marcos Vinícius, há 30 anos, colecionam discos de vinil. Alguns exemplares são raros, podem custar mais de R$500. Isso é um motivo a mais para os DJs se reunirem todas as semanas e mostrar as novidades. O nosso valor muito grande aqui no projeto que intitulamos Sexta do Vinil é valorizar essas pérolas que hoje muitos colecionadores têm guardado no seu acervo. E a ideia é não só eu, Joaquim, Neto Miller, poder colecionar e disponibilizar nas noites de São Luís. Em especial na sexta-feira, uma festa única em um lugar maravilhoso, onde o reggae, o vinil e a natureza possam se fundir, né, numa noite especial. E é a paixão pelo reggae que mantém a banda Capital Roots unida há 10 anos. O reggae traz uma vibração positiva assim, pra galera, assim, uma música tocada com mais sentimentos, entendeu? Não é qualquer pessoa que chega e vai tocar o reggae. Muitas pessoas, músicos, né, pensam que o reggae é fácil, porque vê aquele ritmo, né? Mas vai tocar é diferente, porque tu tem que ter sentimento, senão tu não toca, tu acelera, tu, entendeu? Então o reggae é sentimento, é uma vibração positiva. Né? O grupo ainda tem o privilégio de tocar com cantores jamaicanos. Já tocamos com várias lendas vivas. Tipo John Holt, Max Sommel, Leg Marshall, John Orlando, Derek Morgan foi o último. Winston Groove, por último agora foi Derek Morgan. A semelhança com a ilha caribenha, que já rendeu a São Luís o título de Jamaica brasileira, atrai nomes como Dona Mary. No ensaio com a banda maranhense Capital Roots, ela estava à vontade. A cantora diz que se sente em casa no Brasil. É assim nas ruas e na música. Quando veio a primeira vez, não esperava uma recepção tão grande de fãs no aeroporto. Pensava que o motivo era outro e ficou surpresa quando soube que todo aquele carinho era para ela. No Maranhão, a música de Dona Mary de maior sucesso é Think Twice, Pense Duas Vezes, que também é conhecida aqui como Melô da Poliana. Don't think I can feel that there's something wrong. Este foi só o ensaio. Na apresentação, que seria à noite, a promessa de um show especial. Perguntei o que ela havia preparado. Ela faz charme e não conta. Well, it's a surprise. If I tell you, they're gonna know. No palco, Dona Mary surpreendeu. Levantou as cores do reggae e contagiou o público. Numa noite muito iluminada. A gente se despede de São Luís e embarca numa aventura no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Vamos explorar um paraíso no litoral brasileiro.
O Caminhos da Reportagem está de volta e o nosso destino agora é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E não tem jeito melhor para começar essa aventura do que olhar tudo lá de cima primeiro. Vamos embarcar em um voo de reconhecimento. Decolamos do pequeno aeroporto Antônio Dias, em Barreirinhas. O passeio aéreo faz parte dos pacotes turísticos. Meia hora custa R$ 200 por pessoa. Do alto, a visão é mais impressionante do que se imagina. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses se estende por 70 quilômetros à beira do Oceano Atlântico. A areia invade 25 quilômetros do continente. Dunas e mais dunas podem ser vistas do espaço. A vastidão de areia domina o horizonte. É tempo de estiagem. E mesmo assim, constatamos que algumas lagoas resistem à falta de chuvas nos lençóis. Entre dezembro e junho, o cenário é bem diferente. A chuva enche milhares de lagoas de águas azuis que transformam a paisagem. Mas a cheia tornaria praticamente impossível o nosso acesso lá embaixo. Na margem direita, o rio mais importante da região, o Preguiças. Seguimos suas curvas até o encontro com o mar, onde estão os povoados de Caburé, Atins e Mandacaru. Para chegar a esse paraíso, foi preciso percorrer 60 quilômetros da BR-135 e mais 210 da rodovia estadual MA-402. De São Luís a Barreirinhas são aproximadamente 270 quilômetros. Um trajeto que pode ser feito em aproximadamente 4 horas, sem pressa, tranquilo. É todo de asfalto, mas pode levar muito mais tempo quando a gente para e presta atenção no caminho. A rodovia, inaugurada em 2002, tem boa sinalização. O projeto é transformá-la na Translitorânea até Fortaleza. O perigo está nos animais que atravessam a pista. Na estrada, crianças vendendo frutas e artesanato. Na chegada a Barreirinhas, porta de entrada para o turismo, uma duna dentro da cidade parece dar boas-vindas. Nessa região, as famílias vivem da agricultura e muitas se mantêm com benefícios de transferência de renda do governo, como o Bolsa Família. O que é um cartão postal para o visitante é uma grande preocupação para quem mora aqui. É o caso da Dona Maria. A casa dela está sendo invadida pela areia, trazida pelo vento. Da tiração desta terra, de dentro desta casa, eu me adoeci. Fiquei doente, e muito doente. Eu não podia respirar, não podia me deitar, não podia me sentar. Onde eu andava, sentava num lugar assim, tinha que ter uma pessoa junto de mim para me ajudar a levantar. É difícil imaginar que há 50 anos não havia nada disso. Quando eu cheguei aqui com meu pai, não tinha esta terra. Dentro da casa, Dona Maria não tem sossego nem para dormir. Eu comprei este plástico porque não podia dormir de noite e nem de dia. Era tudo cheio de terra, a terra cai. Quando venta, é porque não está ventando agora, chega chia em cima do plástico.
Toda hora a gente, assim, de 2 em 2 dias a gente tira a terra. Pode passar a mão, que em cima dessa caminha aqui que já tá cheio de terra. Ela não usa mais a sala, que de grão em grão está sendo tomada pela areia. E aqui, é a sala? Era a sala, né? Era a sala. Hoje não é mais. Hoje é só depósito de terra e das coisinhas que a gente bota. Vamos abrir essa janela. Tem areia entrando ali, ó. Tá entrando. Olha como a terra entra, viu? Mas apesar do transtorno que alguns moradores enfrentam, o povo pacato e acolhedor recebe muito bem os visitantes. A hospedagem mais comum são as pousadas. Os nativos trabalham como guias e mostram as belezas da região. Eles podem ser contratados em agências de turismo ligadas a uma cooperativa. Roteiros próximos custam em média R$50. O ponto mais movimentado na cidade é a orla do Rio Preguiças, cheia de bares e restaurantes. É daqui também que partem voadeiras rio abaixo e de onde saem os passeios pelas dunas. Enfrentar as trilhas que levam às lagoas é emoção garantida, uma tarefa para veículos 4x4. A caminhonete tem que ser adaptada e saber nadar. Um mergulho com as 4 rodas só é possível com um snorkel. O acessório permite que a transferência de ar do motor fique acima da cabine, evitando a entrada de água. Os pneus também têm cravos grandes e pouca pressão para não afundar na areia. Depois de meia hora na trilha que corta a restinga, chegamos ao deserto. Esse aqui é o último ponto que a gente consegue chegar de carro. Daqui para frente só caminhando mesmo. Vou apresentar aqui o nosso guia, Dave Chaves. Ele nasceu aqui, conhece muito bem a região, há 10 anos trabalha como guia. Eu vou começar seguindo umas recomendações que ele já me deu, né, Dave? É o quê? Usar boné, bom, chapéuzinho para proteger, óculos escuro, protetor solar, muita água. E daqui para frente, não adianta, tem que tirar o tênis, colocar uma sandália e se preparar. Como é que vai ser a nossa caminhada aí? Agora nós vamos percorrer essa área aqui, pega na parte mais baixa das dunas para ficar menos cansativo, até chegar à Lagoa Azul, que é daqui uns 10 minutos andando. E em seguida nós vamos até a Lagoa dos Peixes, que é uma das poucas lagoas que é permanente. E aí chego lá banhar na Lagoa dos Peixes, em seguida voltar já com bom horário mesmo de passeio. E o visual? O visual é o mais bonito dessa área aqui. Vamos ver a área de dunas, está cobrindo a vegetação, os troncos retorcidos e também alguns peixinhos na Lagoa dos Peixes. Tá certo, vamos lá então? Vamos lá. Caminhada que também pede preparo físico. A vantagem é poder andar descalço o tempo todo sem medo do calor. O vento constante movimenta e esfria a areia. Qualquer época é ideal para visitar os Lençóis. Esses turistas se conheceram aqui mesmo. O Osmar resolveu me convidar. Vamos lá, Schwab, tem umas coisas boas lá em cima. Mas nós viemos, né? A natureza aqui é muito forte, né? Ela domina o homem aqui. A natureza aqui é muito preponderante, né? Ela se apresenta com muita beleza, muito bonita a natureza aqui. Isabela é espanhola e quer aproveitar o tempo enquanto estuda administração no Brasil. Já conheceu a Amazônia e ficou impressionada com o que viu no Maranhão. Já conhecia, porque eu vi uma guia de viagem e falava que isto é um bom lugar para conhecer. Mas não imaginava que fosse assim, tão grande. A água doce, cristalina na Lagoa da Preguiça, repõe as energias. E no final do dia, o sol é um espetáculo à parte.
Vizinho a tanta areia, um manancial de água é fonte de alimento e vida na região. Vamos seguir o Rio Preguiças até a Foz, o encontro com o mar. O rio tem esse nome por causa das águas calmas. E também porque há muitos anos, bichos preguiças habitavam nas matas, às margens do rio. No curso de 120 quilômetros, palmeiras, açaizeiros, aqui chamados de Jussara, e buritis. E quando está próximo da cidade, ele faz várias curvas. Então faz a cidade de Barreirinhas fazer como se fosse uma ilha. Então essas 5 curvas deixam ele muito lento. Então a região é muito plana, faz com que ele fique muito lento. Daí saiu o nome Rio Preguiças. Tomamos um atalho pelo Igarapé dos Macacos. E olha quem aparece. O macaco prego logo some no mangue. Aos poucos aparecem outros e também pequenos habitantes desse lugar. O Martinho Pescador garante a refeição. Essa é uma região com um banquete farto para pássaros que migram para cá. O traioto, conhecido como peixe de 4 olhos, tem uma habilidade especial. Consegue ver dentro e fora d'água ao mesmo tempo. Na saída do Igarapé, uma imagem bem brasileira. O verde do mangue em contraste com o amarelo das dunas e o azul do céu. É um contraste, ali é como se fosse, digamos que a bandeira do Brasil, porque a gente entra em um Igarapé, estamos vendo muito verde ali, de repente um paredão de duna amarela e o contraste com o céu. E a vida dos ribeirinhos segue o ritmo da correnteza, calma e preguiçosa. Forma um espelho na água de tão tranquila. A primeira parada foi em Vassouras, na casa da Dona Graça, que funciona como um ponto de apoio aos turistas. A atração do local é um grupo de macaquinhos que aparece em busca de alimentos. Dona Graça conhece todos e chama cada um pelo nome. Anda! Orlando, pega! Esse aqui é o Geraldo. Basta dar comida que eles somem, mas ajudam a aumentar a renda com o movimento maior do turismo. A energia elétrica só chegou no ano passado, assim mesmo de um gerador a diesel. A gente fazia tudo para fazer janta cedo, porque a lamparina não clareava. E hoje não, a gente fica até 9 horas, assiste o jornal. A Dona Graça também aproveita para vender o artesanato. A rede é feita da palha do buriti e tem garantia. Depois de trocida, você não acha um nó nas suas costas. Aí pensa, 12 anos de garantia uma rede dessa. Essa daqui ela já está feita miada para meter na tinta. Essa. E essa daqui ela já está empareada para fazer a rede. A fibra é resistente e tingida com casca de plantas e urucum. Técnica passada de mãe para filha. Minha mãe, quando criou a gente, ela trabalhando com isso aqui, ela disse que se a gente não aprendesse, ela batia na cabeça da gente com cambito. Aí todos nós sabemos tecer. O movimento das dunas também mexe com a vida da artesã. Em pouco tempo, ela sabe que vai ter de se mudar. A dona começa a mexer, não tiver outro jeito, é o jeito da gente ir para casa. Descendo mais um pouco o Rio Preguiça, chegamos até Mandacaru. Fomos conhecer o farol, que ajuda a evitar acidentes no mar. Quem aparece primeiro são os guias mirins. Nós acompanhamos turistas, cantamos a música, recitamos poesia, contamos a história do nosso povoado e a história do farol. Filhos de pescadores, essa turminha se encarrega de contar a história da vila. Sabem tudo na ponta da língua. 90% da população vive da pesca. E 10% vive do comércio, agricultura e turismo. Na pesca de São Luís, nós pagaram 3 navios. E ainda declamam Gonçalves Dias, o poeta maranhense que morreu em um naufrágio. O Gonçalves Dias, ele era um poeta maranhense que a gente sabe da poesia. E vamos declamar para vocês. Assim, na minha terra tem palmeiras. Onde canta o sabiá. As aves que gojeiam, não gojeiam como lá. Os meninos não pedem gorjeta, mas aceitam contribuição. Um ganho a mais para a família. Dona Dirce admira o esforço do filho mais novo, Ricardo. Ele na escola ele é um menino muito bom, ele não me dá trabalho no colégio.
de jeito nenhum. Só tira nota boa. A renda do artesanato é pequena para sustentar 12 filhos. E por que você quer ser marinheiro? Fala pra mim. A timidez perto da mãe vai embora quando ele assume o papel de guia turístico. Ricardo e os outros meninos também cantam. Ela só quer, sobe se namorar. Ela só quer, sobe se namorar. Asa Branca de Luiz Gonzaga virou hino do povoado. Esse aqui é o momento que a gente vai se despedir dos guias mirins, porque eles não podem entrar aqui com os turistas. Mas já me ajudaram muito, né? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Anderson. Obrigado, Giovanni. Giovanni, obrigado. Vamos lá? Agora é respirar fundo, porque são 160 degraus até lá em cima. Vamos lá, né? Cada janela é um ponto de descanso e observação. O farol foi construído em 1940 para orientar as embarcações, evitar acidentes com navios nos bancos de areia no mar. Ainda hoje ele funciona normalmente e a sua luz pode ser vista a mais de 70 quilômetros de distância. Mantido pela Marinha, o farol é um dos mais antigos do Brasil. Aqui de cima a vista é completa: dunas, mangues e a foz do Rio Preguiças. Daqui a pouco, percorremos as dunas dos Lençóis Maranhenses em busca de uma comunidade que vive em um oásis no meio do deserto. E encontramos a pininga, um bicho que é um dos símbolos dessa região, mas que corre risco de desaparecer. Estamos de volta com Caminhos da Reportagem aqui no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Percorremos as dunas em busca de uma comunidade que vive em um oásis no meio do deserto. E no encontro especial, conhecemos a pininga, um bicho que é um dos símbolos dessa região, mas que corre risco de desaparecer. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses completa 30 anos, mas só em 2003 ganhou um plano de manejo. São 155 mil hectares, uma área do tamanho da cidade de São Paulo. Espaço ocupado pelo cerrado com coberturas de restinga. Aqui acontece uma formação única. A região é muito plana e tem ventos constantes que trazem a areia da praia. Há milhares de anos havia mangues e um lençol freático muito próximo da superfície, hoje cobertos pela areia. Chove muito de janeiro a dezembro, o que torna os Lençóis Maranhenses diferentes de um deserto, apesar dos cenários serem parecidos. Nessas dunas nordestinas, chove 300 vezes mais do que no deserto do Saara. Quando chegar a estação das chuvas, essa duna que está aqui ao lado já vai estar mais para frente, a lagoa um pouco mais para lá. Agora chega a ter, no auge das chuvas, lagoa de 4 ou 5 metros de profundidade. Toda essa área é fiscalizada por apenas 7 funcionários do Instituto Chico Mendes, órgão ambiental do governo federal responsável pelos parques nacionais. O ideal, segundo recomendação do plano de manejo, seriam 68 fiscais. Como são poucos, os agentes contam com a ajuda dos moradores da comunidade. Há uma necessidade muito grande de se ordenar melhor o uso público, de se estabelecer uma relação mais interessante com a comunidade.
que reside no interior do parque. Uma das provas dessa cooperação é a proibição do trânsito de veículos com turistas nas dunas. O campo de dunas do Parque Nacional ele é uma região muito frágil, é um sistema muito frágil, sensível, né? É uma área de nidificação de aves migratórias, né? Então essas aves estão vindo da América do Norte e Europa para se alimentar e reproduzir aqui. A gente tem a ocorrência de uma tartaruga, que o pessoal chama de tartaruga pininga, que ela só ocorre aqui nos Lençóis Maranhenses e na ilha do Cururupu, a ilha dos Lençóis. O tráfego de veículos nesses ambientes prejudica tanto não só a vegetação como os próprios ninhos. E fora isso também a questão de erosão, que mostra que o trânsito de veículos em terreno arenoso ele causa sim impacto no ambiente. Os carros só podem subir em caso de resgate ou quando participam de expedições de pesquisa, desde que autorizados pelo Instituto Chico Mendes. Por medida de segurança, a nossa equipe entrou nos Lençóis Maranhenses acompanhada por guias locais. O objetivo é mostrar o trabalho da comunidade para preservar a reprodução da tartaruga pininga, a pequena mascote dos lençóis que corre o risco de desaparecer. Partimos de Barreirinhas. São 20 quilômetros de trilhas até Atins, uma vila de pescadores que fica a nordeste do parque. Para chegar até a praia, mais 30 quilômetros de muita areia. Essa tartaruga marinha virou alimento para os urubus. É mais uma vítima do lixo trazido pelas ondas. A partir deste ponto, entramos em trilhas desenhadas na areia. O mais difícil ainda estava por vir. Subir e descer dunas com mais de 40 metros de altura. Uma mistura de medo e emoção. Sem a ajuda dos guias, isso seria impossível. Para os principiantes, basta que a areia se encontre com o horizonte para se perder no meio do nada. Só quem nasceu aqui para entender as correntes de vento que brincam de criar precipícios. Às vezes é preciso que alguém vá na frente para checar se o terreno é seguro. Geralmente uma tarefa para o guia-mão. Edinaldo ganhou esse nome porque dá uma mãozona para os motoristas, que ficam praticamente cegos com o brilho do sol refletido na areia. No meio das dunas, percorrer um trecho de 5 quilômetros pode levar horas. O tempo todo existe o risco da caminhonete atolar. O melhor é confiar na experiência dos nossos guias nativos. A sensação de estar perdido aumenta quando não se vê uma alma viva por perto. De longe, essa imagem chama a atenção. Muitas trilhas foram criadas na década de 60 para instalar equipamentos como estes, usados para pesquisar o subsolo. Hoje eles são monitorados pela Petrobras e já revelaram reservas de gás e petróleo debaixo da areia. Neste trecho, o cuidado teve que ser redobrado e os acidentes não foram poucos. A causa? Areia movediça. Embaixo de onde estamos, fica uma camada fina de argila. O segredo é evitar os pontos mais escuros, onde tem muita água. Nosso destino é a Queimada dos Britos, uma comunidade que fica em um oásis, no meio do deserto. A dificuldade aumenta quando trafegamos sobre areia muito macia. Vamos a 30, 40 por hora no máximo. No caminho passamos por muitas lagoas que resistem ao período de estiagem. Em meio a tanta claridade, finalmente o verde aparece. E não é uma miragem. No meio do parque, rodeado pelas dunas, muita água e vegetação. São os dois grandes oásis dos Lençóis, a Baixa Grande e a Queimada dos Britos. Aqui vivem duas famílias, são mais de 50 pessoas. Os primeiros a chegar vieram do Ceará, fugindo da seca no início do século XX.
que sobrevivem de pequenas plantações e da criação de animais. A presença do homem e de suas criações domésticas são um problema para o equilíbrio natural. Os porcos são criados soltos e ameaçam algumas espécies de aves migratórias que depositam os ovos na areia. Não é uma região onde você consegue fazer um pasto bacana para a criação, você não consegue... São populações pobres que não tem como comprar ração, né? Então a solução é criar um animal solto, eles têm o sistema de marcação dos animais para pastorar nas áreas de pastoreio naturais do parque. É um problema, que isso não seria o objetivo da unidade, mas a gente precisa respeitar essa tradição, essa forma de convivência com os moradores, até que a situação deles no parque seja resolvida. A sombra dos oásis serve de morada para pessoas como Dona Bernardina. Mulher do seu Massuda, ela nasceu na comunidade, viu os filhos se mudarem para a capital, mas não pensa em sair daqui. Eu gosto da vida assim, que eu vou para ali, dar de comer para uma galinha, vou para lá dar de comer para outra, vou dar de comer para um cabrito, que eu crio uns cabritos enjeitados. Os bichos dentro, mas eu vou levando a vida assim. Um porquinho, tudo isso eu crio. A minha vida é aqui. Daqui eu não vou sair não. Para ir embora daqui eu não vou não. Vou ficar aqui até o fim da vida. A horta é cheia de plantas. São os remédios da Dona Bernardina. Quando a dor e a inflamação aparecem, são tratadas com chás e infusões dessas plantas medicinais. Longe da modernidade, as pessoas aqui usam a ciência caseira para garantir uma saúde de ferro. Esse aqui é uns camarão por nome siribóia, que a gente traz da praia, siribóia, ó. Tem camarão aqui dentro, o que mais? Tem camarão. Tá aí a folha dos pau, é aí. Aí você dá uma dor, a gente bota aqui e esfrega, ó. Passa rápido. Vai aliviando. É remédio aqui, remédio. Né? Cabilim. Cabilim, que é feito da mandioca, da mandioca que faz a tiquira. A primeira forrapa que dá um tal de cabilim, tá até ali. Essas meninas ninguém não bebe, porque se beber, corta a gente todinho por dentro. Mas quando a receita caseira não resolve, o jeito é apelar para os medicamentos da farmácia. A gente toma um comprimidozinho, que a gente tem guardado, aí já vai ficando, já vai melhorando. Vai melhorando. Já vai melhorando. Ajuda. Se a dureza dos lençóis não assusta os moradores, o mesmo não acontece quando o assunto é o desconhecido. Nesse caso, o melhor é evitar, como recomenda a Dona Bernardina, ao falar de um tal fogo que aparece no deserto. Pode subir sem medo nenhum, que ele não ataca ninguém não. Conhecedora dos lençóis, Dona Bernardina conta que as dunas não são tão silenciosas como muita gente imagina. Nesses morros aqui, caminhando aqui por cima do morro, quando a gente dava fé, o morro dava cada estrondo, quem pensava que o morro ia era rachar com a gente. Tudo é só encantaria do morro. É só história? É, só história. O que já quase virou lenda é um bicho que existe lá na Ilha dos Lençóis, a noroeste de São Luís, e aqui nos Lençóis Maranhenses. Com a ajuda dos pescadores da região, fomos em busca desse bicho. Descemos em uma das lagoas e esperamos. Não demora muito, o pescador Bargado, que mora em um dos oásis, aparece com a lenda na mão. É a pininga, também chamada de jurará pelos nativos. Ela tem faixas e círculos amarelo e alaranjado no casco, os mesmos traços que se vê no céu quando o sol se põe nos lençóis. A pininga fica escondida por 6 meses na areia durante a seca. No verão, sai para se alimentar de algas nas lagoas. O número de piningas diminuiu muito na última década, porque são apreciadas como alimento e vendidas na clandestinidade. Como essa espécie só existe no Maranhão, corre o risco de extinção. O quadro vem mudando com a fiscalização do IBAMA e a conscientização dos pescadores. Por que as pessoas estão parando de comer essa tartaruga? Porque ela estava pouca, e aí se parar de comer, elas vão produzir, elas vão aumentar mais. Porque ó, pega ela, não come, muda para uma lagoa. Então, quando esse outro ano, ela produz mais 20, 30 e vai aumentando. Hoje é bem mais fácil encontrar essa pequena tartaruga que tem as cores do deserto. Bargado já se tornou o fiscal das lagoas
E se depender dele, esse é o lugar onde elas vão continuar vivendo. No nosso lençóis tem que ter a tartaruga das dunas. Ela é a mascote daqui? Ela é a mascote daqui porque ela é da duna. E ela só vive na duna. Na vegetação ela não se dá, só na duna.